Primeiramente, bom dia a todos. O artigo que eu vou estar apresentando é sobre a incidência de rinotraqueite infecciosa bovina, diarreia viral e leptospirose em bovinos leiteiros da região oeste de Santa Catarina. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre as doenças, e a primeira doença que eu vou estar falando é sobre a rinotraqueite infecciosa bovina. É uma doença causada pelo herpesvírus tipo 1 e tem como característica provocar vários quadros clínicos e perdas significativas na produtividade da pecuária, tanto de corte quanto de leite. Mas tem como sua característica mais importante a capacidade de latência, que é quando o vírus permanece inativo e escondido no animal, não sendo detectados pelos exames tradicionais. Pode ser reativado a qualquer momento quando o animal é submetido a algum estresse ou tratamento com drogas imunossupressoras. Após o animal ser infectado, ocorre uma viremia e o vírus pode se instalar em diferentes tecidos corporais, sendo capaz de produzir diversos tipos de sintomas. As localizações mais comuns das infecções são infecções no trato respiratório, infecções oculares, abortos, infecções genitais, infecções no sistema nervoso e infecções generalizadas nos recém-nascidos. Algumas doenças que ocorrem nas mucosas, como a febre aftosa, podem ser confundidas por ter sintomas semelhantes, assim precisando de um diagnóstico diferencial. O vírus da diarreia viral bovina é um dos principais patógenos de bovinos e causa perdas econômicas significativas para a pecuária bovina de todo o mundo. Ele pertence ao gênero pestivírus, sendo a patologia infecciosa caracterizada por diarreia e erosões da mucosa do sistema digestório. Ela pode ocorrer de forma subclínica, que é o caso de 70 a 90% das infecções, mas quando apresenta alguns sinais clínicos, é uma febre discreta, leucopenia, diarreia sanguinolenta, entre outros sinais. A leptospirose é uma doença transmissível entre animais e humanos que traz grandes prejuízos para a bovinocultura, devido à sua grande influência na queda de produção, infertilidades, abortamentos e mortalidade em bezerros. No Brasil, essa doença é endêmica e é uma enfermidade que é transmitida entre os animais, direta ou indiretamente, via transplacentária, secreções nasais, conjuntival e vaginal, por meio de contato com urina, sêmen, sangue e secreções vaginais, por mordeduras, ingestões de tecidos infectados, exposições a fontes de água, solo e alimentos contaminados. A monta natural está nos bovinos, porém a inseminação com sêmen industrializado tem transmissão mínima, devido às exigências de atestado de sanidade do touro doador e da manipulação do ejaculado antes do invase. Os animais podem apresentar febre, sangue na urina, anemia, mucosas amareladas, causadas pela hemólise intravascular. Em bovinos, a taxa de mortalidade é baixa, porém a taxa de morbidade é alta, podendo atingir 100% dos animais do rebanho. Porém, na maioria dos casos é considerada inaparente, uma forma subclínica que ocorre principalmente em vacas não gestantes e não lactantes, mas não são observadas alterações nos animais, e uma forma crônica quando a leptospirose é mais claramente observada no rebanho, pois se manifesta clinicamente através de abortos. Esse estudo visa avaliar as incidências dessas três doenças e conta com o objetivo: relacionar os resultados de amostras de sangue previamente coletadas, analisar os resultados obtidos nas coletas em animais com possíveis problemas reprodutivos de pequenas propriedades rurais da região oeste catarinense, avaliar qual é a que tem maior ocorrência entre essas doenças, destacar quais são as principais perdas reprodutivas e econômicas e identificar alternativas para reduzir a incidência das doenças reprodutivas citadas. Os dados foram coletados entre os anos de 2011 e 2012 em 195 propriedades rurais em 45 municípios da região oeste de Santa Catarina, cujo forte é a produção de leite. Nessas propriedades foram coletadas 842 amostras de sangue de animais em idade reprodutiva. Vale lembrar também que os estudos sobre a incidência de doenças reprodutivas na região oeste de Santa Catarina são bastante limitados, tendo este sendo o primeiro, assim dificultando comparações entre as amostras. Os resultados a seguir são descritos em 4 etapas, sendo que 3 são individuais e a última comparação entre qual das 3 doenças é a que mais acomete a região oeste catarinense. Os resultados obtidos através das coletas realizadas
demonstra um alto número de animais positivos para leptospirose, IBR e BVD. Identificou-se alta incidência de agentes causadores de doenças reprodutivas infecto-contagiosas nas propriedades da região. Além disso, é importante também ressaltar que as características dos agentes, como por exemplo o BHV1, causador da IBR, que tem a capacidade de estabelecer latência, o que garante manutenção e mesmo a expansão da infecção no rebanho. Com isso, dá para perceber que, através da presença de alguns animais portadores do vírus, indica que há uma grande incidência deste agente, mesmo que sem a manifestação de sintomas clínicos. Conforme o gráfico do total de amostras analisadas nesse estudo, 57,54 foram positivos para o agente BHV1. O autor compara o resultado da pesquisa com um estudo feito por outro autor que foi realizado no estado do Paraná, em propriedades com histórico de problemas reprodutivos, onde verificou-se uma incidência de 41,9 animais e 90,5% dos rebanhos positivos ao vírus. Referente à diarreia viral bovina, sabe-se que a mesma está relacionada a perdas de ordem produtiva e reprodutiva, que inclui diminuição na produção do leite, aumento das taxas de retorno ao cio, abortos, nascimento de animais fracos, entre outros. Alguns trabalhos citam a BVD como uma doença endêmica dos rebanhos, principalmente devido às altas taxas de soroprevalência que são encontradas em todas as regiões do país. Estudos em que o autor se baseou para referência indicam incidência de BVD chegando em até 70% entre as amostras avaliadas. Nesse estudo se encontra um percentual de ocorrência abaixo dos estudos citados anteriormente. A incidência de BVD foi de 28,5%. De acordo com os resultados das pesquisas relatadas anteriormente por diversos autores e também por resultados obtidos na atual pesquisa, que deu 28,5% das amostras positivas, é possível comprovar uma disseminação muito grande da doença entre os animais e os rebanhos. Este índice desperta preocupação epidemiológica, principalmente pela possível presença de animais persistentemente infectados, ou PI, nesses rebanhos, pois quando o animal PI não foi identificado, esse se torna um grave problema na propriedade, pois excreta uma enorme quantidade de vírus, aumentando o nível de infecção do rebanho, infectando assim todos os animais soronegativos. Outra doença reprodutiva de distribuição mundial que impacta economicamente a produção leiteira é a leptospirose. Além dos prejuízos econômicos, causa também prejuízos à saúde pública, visto que é uma zoonose. Sua disseminação é feita pelos roedores, que são portadores naturais da bactéria, ou via urina, placenta, descargas cérvico-vaginais, fetos abortados e sêmen de bovinos portadores em fase reprodutiva. Um dos autores usados como referência para este artigo aponta que de 2.761 amostras coletadas pelo período de um ano em todo o estado de São Paulo, 45,56 dessas foram positivas para a presença de leptospirose. Na pesquisa realizada na região oeste catarinense, identificou-se uma incidência de 31,67 amostras positivas para a leptospirose e 723 amostras de sangue coletadas em 2011 e 2012. O número de amostras para leptospirose foi menor do que para as demais, pois algumas amostras foram rejeitadas durante a análise laboratorial em virtude de hemólise das amostras. A detecção de 229 animais reagentes nas amostras sorológicas coletadas em propriedade da região oeste de Santa Catarina indica a presença de leptospirose em grande parte do território estudado. No Brasil, estudos sorológicos realizados em animais de produção também demonstram que a infecção por esse micro-organismo está bastante difundida. O alassamento dessa doença entre os rebanhos sugere provavelmente a influência de alguns fatores, como a densidade bovina, condições ambientais e climáticas, tipo de solo, sistema de criação e criação simultânea de animais de diversas espécies. Comparando as três doenças estudadas, em primeiro lugar ficou a rinotraqueite, com 57,54% de amostras soropositivas. Em segundo lugar ficou a leptospirose, com 31,67% das amostras soropositivas. E em terceiro ficou a diarreia viral bovina, com 28,5%. As duas primeiras são as mais preocupantes, porque a rinotraqueite tem uma disseminação fácil, porque geralmente ela ocorre na forma subclínica,
assim, o produtor não sabendo que o gado dele está infectado. E além disso, a leptospirose teve uma alta incidência e ela também uma zoonose. Os índices apresentados nesse estudo, apesar de se assemelharem a outros, determinados por outras pesquisas, tanto em estados brasileiros como em outros países, justificam-se de certa maneira esses valores por se tratarem de propriedades em animais com históricos de problemas reprodutivos, onde os quais por algum motivo não conseguiam manter seu potencial reprodutivo. Seguramente, os sistemas de criação empregados na atualidade estão muito aliados às falhas de manejo sanitário e reprodutivo, os quais condicionam maior disseminação das infecções. Esta alta incidência denota que existem falhas no manejo sanitários e reprodutivos empregados em muitas propriedades, o que pode ser observado não só pela presença das doenças nos animais amostrados, mas também pela constatação nas propriedades de que os programas preventivos instituídos não seguem muitas vezes uma conduta técnica orientada por um profissional competente ou idôneo. O que se observa é que esses programas são aplicados sob orientação de leigos no assunto e somente com interesses comerciais, ou mesmo porque um vizinho iniciou a implantação do programa e esse protocolo é também aplicado na propriedade, o que na maioria das vezes não envolve os problemas presentes, o que contribui ainda mais na disseminação dessas doenças, por pensarem que essas estão sendo controladas. O autor cita formas de diminuir a incidência dessas doenças nessas propriedades. Entre elas, é o controle na aquisição e introdução de novos animais na propriedade. Todos os animais adquiridos devem passar por exames sorológicos para diagnósticos de doenças e período de quarentena, cuidados da inseminação artificial e qualidade do sêmen utilizado, realizar periodicamente exames ginecológico, andrológico e sorodiagnóstico dos animais do plantel e reprodutores, eliminar do rebanho os animais que são positivos aos agentes, que não respondem aos tratamentos e atuam como fonte constante de contaminação do rebanho, realizar programas de controle de roedores e animais silvestres na propriedade e a adoção de calendários de vacinação, que devem ser seguidos corretamente e efetuados de acordo com a orientação de um técnico. Após o levantamento dessas doenças, o autor elaborou um programa de vacinação que, embora não impeça a infecção pelo agente, o uso da vacina minimiza os sintomas e reduz o custo das enfermidades nessas propriedades. Finalizando esse trabalho, dá para se ter uma ideia de que, por mais que o animal não apresente sinais de alguma dessas doenças, este pode estar infectado e a falta de mão de obra qualificada para diagnóstico precoce pode acarretar a disseminação rápida da doença entre o rebanho, gerando perdas econômicas consideráveis. Para minimizar os problemas com essas doenças, é preciso utilizar-se um bom manejo sob vigilância profissional qualificada. Muito obrigado a todos.